Hoje vamos conhecer a história da Amazônia, para entender os desafios de conservação desse bioma. Povos indígenas, como os Kayapó, os Yanomami, os Axaninca, habitam a Amazônia há milhares de anos e lentamente, de geração em geração, foram acumulando um vasto conhecimento sobre a floresta e as maneiras de sobreviver nela, respeitando seus limites. Há milhões de anos, o rio Amazonas corria na direção leste-oeste e desaguava no Oceano Pacífico. Devido à grande pressão exercida pelas placas tectônicas, surgiram as montanhas dos Andes, ao longo do continente da América do Sul, bloqueando o fluxo do rio Amazonas. Como resultado desse movimento, o fluxo do rio foi gradualmente revertido até chegar ao curso atual, que flui para o leste. 10 milhões de anos atrás, o rio finalmente alcançou o Oceano Atlântico. As condições climáticas da floresta favorecem a vida, sendo quente, com vários ecossistemas e com muita disponibilidade de água. Esses fatores possibilitaram a adaptação de espécies às diferentes condições de vida e o desenvolvimento de hábitats especializados, o que ao longo dos anos gerou a enorme biodiversidade amazônica. Segundo pesquisadores, os primeiros habitantes da Amazônia chegaram lá há alguns milhares de anos. Desde então, os povos da floresta desenvolveram um modo de vida de acordo com o que a floresta proporciona e os limites impostos por ela. Originalmente, grupos de caçadores e coletores eram nômades e viviam em pequenos assentamentos temporários, migrando de tempos em tempos. Quando os recursos ficavam escassos, eles buscavam um novo lugar para habitar. Muitas vezes, a escassez estava relacionada à redução da caça, por conta do aumento da pressão e a consequente diminuição de animais disponíveis. A relação das comunidades com a fauna e flora local é algo que vem sendo estabelecido ao longo de muitas gerações. Ao mesmo tempo que existem vários animais que são caçados, existem também animais que fazem parte das lendas, e suas histórias são contadas de diferentes formas pelos povos da Amazônia. Um deles é o boto vermelho. O boto vermelho é uma espécie bandeira da Amazônia. Também é conhecido como boto cor-de-rosa e é a maior espécie de golfinho de água doce do mundo, chegando a 2,5 metros e 200 quilos. Eles são extremamente adaptados à região amazônica. Possuem um sistema de ecolocalização bem desenvolvido, o que é importante para se movimentarem e caçarem nas águas escuras dos rios amazônicos. Você já ouviu falar em ecolocalização? A ecolocalização é uma característica que os seres humanos não têm e que pode ser encontrada nos botos e nos morcegos. Ela consiste em utilizar ondas sonoras para localizar outros animais que não estejam visíveis, pois se encontram a longas distâncias ou em locais escuros. O animal emite um som e recebe de volta um eco, criado a partir do encontro com o objeto ou outro ser vivo. A precisão é muito alta e indica não só a localização, como a distância. Essa habilidade do boto e do morcego inspirou a criação da ecolocalização artificial pelo ser humano, que são radares, sonares e aparelhos de ultrassom. Incrível como a natureza nos inspira, né? A figura do boto é muito presente no folclore amazônico. A lenda conta que o boto sai dos rios nas primeiras horas da noite, transforma-se em um lindo jovem que durante as festas dança e encanta as mulheres, levando-as para um passeio no fundo do rio. Ele usa um chapéu para encobrir o rosto e o buraco que o boto tem na cabeça. Na manhã seguinte, volta a se transformar em boto, deixando para trás suas amantes grávidas. Hoje em dia, o boto é um animal ameaçado de extinção, se transformando no mamífero aquático mais ameaçado da Amazônia. A AMPA, Associação Amigos do Peixe-Boi, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 2000 e responsável por executar o projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia. Esse projeto tem como principal objetivo proteger as espécies-chave de mamíferos aquáticos, o peixe-boi, o boto tucuxi, a ariranha, a lontra e o boto vermelho. O projeto tem como principal parceiro o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. O
projeto de ecoturismo Amigo do Boto Vermelho da Amazônia, idealizado pela AMPA, tem o objetivo de promover o turismo sustentável e melhorar a renda das comunidades ribeirinhas. A comunidade contemplada, São Tomé, está localizada em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus, a cerca de 180 quilômetros da capital. Esse tipo de atividade é uma estratégia de conservação do boto vermelho através da educação ambiental. O boto vermelho é um animal símbolo do Parque Nacional de Anavilhanas e pode ser avistado facilmente nas águas do Rio Negro, na área do parque, como nos conta a gestora Priscila Santos. O turismo com botos aqui começou há um tempão, né? Tem uns 20 anos aproximadamente. E aí, só que começou pequena, foi crescendo, de repente, né? Virou pop, né? Foi parar até no Japão, no Faustão, né? E aí, e sem ordenamento, sem regramento. E aí, então, a gente começou desde 2010 um processo de ordenamento, né? Colocando regra, quantidade de peixe, qualidade, né? Algumas regras ali de... com relação, por exemplo, à delimitação, né, para as voadeiras não passarem ali onde os botos costumam vir. Os botos ficam livres na natureza, não tem nenhum tanque, nada disso, nada fechado, né, eles ficam livres. Mas a gente, então, pensou no ordenamento com uma série de regras, né, bom, primeiro para garantir o bem-estar dos bichos, né, fundamental, que eles, né, fiquem bem. Por outro lado, o boto é um animal super dócil, curioso, ele é carismático, ele chega, ele é uma fofura. Mas ele é um bicho grande, ele é um bicho selvagem. Então, a gente, né, com as regras também, um outro objetivo foi garantir a segurança ali dos visitantes, né? Só que esse convívio com o boto é um convívio milenar, né? Então, é claro, não turístico, né? Mas esse convívio da molecada com o boto, a gurizada com o boto, enfim, né? É do dia a dia aqui amazônico, né? E tem outros componentes. A gente entende o turismo como uma ferramenta de conservação. Então, na medida que a pessoa chega, vem ver o boto, ela se sensibiliza, porque é um animal muito fofo, assim, muito carismático, né? E aí, se sensibilizando com o boto, ela se sensibiliza pelo habitat do boto, né? E aí, enfim, o habitat aqui no Parque Nacional. Então, é uma espécie bandeira aqui para a gente, né? Então, ajuda a conservar o parque também, né? E as outras espécies. Para trabalhar a educação ambiental em território, é muito importante conhecer a história do local, as espécies bandeiras, como é o caso do boto, e as principais atividades das comunidades locais. No histórico de formação da Amazônia, não só da paisagem como do povo, esses elementos culturais podem auxiliar inúmeros caminhos de reconexão ao ambiente natural. As comunidades, muitas vezes, são parceiras de trabalhos em educação ambiental. No próximo episódio, falaremos sobre estas comunidades e a relação delas com a floresta, que é um elemento importante para ações educativas nas unidades de conservação. Até a mata!